E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Viva Mais Feliz. Episódio para você iniciar a tua segunda-feira daquele jeito, com força total aí, ó. Quero já iniciar fazendo uma pergunta para você. Há quanto tempo você diz que vai mudar de vida? Há quanto tempo você fala no que vem vai ser diferente? Segunda-feira eu começo, depois que essa fase passar, que esse turbilhão na minha vida, esse caos for embora, eu mudo. Eu confesso que eu fiquei muito tempo da minha vida utilizando exatamente essas mesmas falas. Ano que vem vai ser diferente, segunda-feira eu começo, depois que essa fase passar eu mudo. E olha, o que eu vou te contar hoje pode ser o motivo pelo qual você continua aí acordando todos os dias, sendo exatamente a mesma mulher que diz querer mudar, mas que está aí, ó, com a vida sempre de mal a pior. E antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba, não é falta de força de vontade, não é falta de força de vontade, não é preguiça. Não é que você seja fraca ou que não nasceu para coisas grandes, ou qualquer mentira dessas que talvez você já tenha contado para si mesma no espelho. Não é nada disso. Esquece todos esses motivos aí. Eu confesso que por muito tempo eu me sentia fraca, sabe? E é como se eu não tivesse nascido assim para coisas grandes, sabe? Para grandes conquistas, para viver coisas assim de muita prosperidade. E na verdade isso são mentiras, né? Que a gente acaba contando pra gente mesmo, pra gente se sentir melhor. Aí no lugar de estagnação, no lugar de estar vivendo, né, uma vida que a gente não deseja. E a questão, sabe, ela é muito, mas muito mais profunda do que isso. E também é muito mais simples, sabe? E isso eu entendi, né, estudando, lendo, né, quando ali os livros e os experts no assunto finalmente, né, me explicaram quando eu cheguei a essa compreensão, sabe? E, e isso, inclusive, mudou completamente. Quando eu entendi como funcionava, mudou completamente até a forma como eu trabalho, sabe, com as maravilhosas que chegam até mim, tanto no atendimento individual quanto lá no Mulher Titânio. Porque a maioria das pessoas acham, né, que estão presas por causa do que aconteceu com elas. Elas ficam pensando que é por conta disso. Ah, é porque eu tive o abandono do pai, é porque o meu casamento que terminou, é porque eu fui traída, é porque eu fui demitida, é porque minha mãe não soube me amar direito. Maravilhosas, eu sei que tudo isso dói. Doeu em mim também. Tudo isso dói, eu sei que dói, e eu trabalho com isso todos os dias nos meus atendimentos. Mas olha que coisa interessante. O que te mantém presa, estagnada, parada, não é mais aquilo que te aconteceu. Sabe por quê? Porque aquilo que te aconteceu é passado, não existe mais. O que te mantém neste padrão aí, parada, é a emoção que você continua sentindo todos os dias por causa do que aconteceu. Você entendeu o que eu te disse? Eu vou repetir, porque é o ahá, tá? É o pulo do gato. O que te mantém parada hoje sem conseguir fazer as mudanças que você gostaria de fazer na tua vida não é mais o trauma que você viveu, mas é o vício na emoção do trauma. O que te mantém parada, te impedindo de viver as mudanças, não é mais o trauma, é o vício na emoção do trauma. Deixa eu te dar um exemplo bem real. Semana passada, teve uma maravilhosa que me procurou e ela contou para mim que ela foi traída pelo marido há 9 anos atrás. 9 anos atrás, maravilhosa. Ela me disse assim, ó, Glória, eu não consigo confiar mais em ninguém. Toda vez que eu tento iniciar um relacionamento, que um homem se interessa por mim, se aproxima, eu já estou esperando ele me trair, ele me machucar.
E aí eu perguntei para ela, mas faz quanto tempo que você sente raiva do teu marido? Ela olhou para mim e disse assim, todos os dias há 9 anos. Você consegue imaginar o que isso faz com o corpo de uma mulher? 9 anos acordando, fazendo café, indo trabalhar, deitando na cama, sentindo a mesma raiva, o mesmo medo de ser traída, a mesma desconfiança, a mesma baixa autoestima. O ex-marido dela seguiu a vida, casou de novo, tem outro filho e ela continua ali, ó, casada com a dor que aquela situação gerou nela. E sabe, tem uma verdade que eu preciso te contar com todo o amor do mundo, mas também com muita firmeza, porque é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de acolher, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém, porque quando a gente fica passando a mão na cabeça, a pessoa continua ali pequena. Então presta atenção no que eu vou te falar, na verdade que eu vou te contar. O teu corpo se acostumou com essa emoção. Ele aprendeu a viver com aquele aperto no peito, aquele alerta constante, aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado. E olha que loucura. Às vezes, quando o dia tá tranquilo, tá calmo, as coisas estão indo bem, sem drama nenhum, você se sente estranha, né? Quase desconfortável, com aquela vontade de criar um problema só para voltar para o que você conhece. E sabe, isso não é destino, não é maldição e não é nem teimosia. É apenas o teu corpinho aí, ó, pedindo a química do passado. Não tem mais nada a ver com aquele marido que traiu. Não tem mais nada a ver, esquece as coisas do passado. Sabe? A gente fica ali, ó, como se o corpo estivesse falando assim, ó, como se você estivesse pedindo assim, ó, ai, me dá um pouco de raiva, me dá um pouco de medo. Me dá um pouco daquela tristeza horrorosa que eu sinto às vezes. Porque é assim que eu sei existir. A gente fica o tempo todo fazendo isso de maneira inconsciente e não percebe. A gente pede a raiva, a gente pede o medo, a gente pede a tristeza, a gente pede todas as emoções negativas. Porque é a forma que você vem existindo, que você sabe existir. Enquanto você não enxerga isso, você vai continuar atraindo as mesmas situações, os mesmos tipos de homem, os mesmos conflitos no trabalho, as mesmas brigas com os filhos, as mesmas amizades que te sugam, que te mantêm ali na escassez, que te mantêm no negativo. Porque a vida não muda, enquanto a mulher que vive ela não muda. E é exatamente nesse ponto que o trabalho começa, o trabalho de verdade, viu? E não é fazer uma listinha de gratidão de manhã, ou as afirmações comigo lá no Instagram, e achar que tá tudo resolvido. E eu vejo um montão de maravilhosa fazendo isso, sabe? Faz isso, às vezes lê um livrinho aí e acha que tá tudo resolvido. Não é repetir a afirmação no espelho, enquanto por dentro você não acredita em uma palavra do que você está dizendo. É maravilhosa, reconstruir do zero quem você é. Você precisa se reconstruir do zero, sabe? A maioria de vocês, das maravilhosas, principalmente as que estão lá no Mulher Titânio, eu sempre falo isso para elas, não precisa de mais informação. Vocês já sabem tudo, vocês já leram, vocês assistem vídeos, já assistiram mais de 1000 vídeos. Muitas já fizeram terapia. Já tomaram até chazinho calmante, né? Algumas já tentaram meditação. Mas o que vocês precisam, o que nós precisamos é de um caminho, um passo a passo, uma mão estendida que diga, vem, ó, vem, porque eu já passei por isso, eu sei o caminho, eu vou contigo, maravilhosa. Sabe? Porque mudar exigem três coisas, eu vou te entregar gratuitamente aqui. Poderia estar cobrando por isso. As maravilhosas lá, né, do Mulher Titânio, elas pagam para receber isso, mas eu vou compartilhar com você hoje. A primeira coisa, você precisa enxergar quem você é hoje, de verdade, sem filtro, sem mentirinha para si mesma.
Você precisa olhar para a forma como você reage à vida, como você fala com você mesma, com o que você se alimenta emocionalmente todos os dias. E isso dói, sabe? Eu não vou mentir, mas é o primeiro passo. Porque se você não olhar para você mesma de verdade, sem filtro, sem mentira, você nunca vai mudar. É o primeiro passo. E já te aviso, você não é o alecrim dourado. Você tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Sim, você não é santa maravilhosa, eu também não sou. Você não é perfeita. Sabe, muitas vezes você errou. Muitas vezes você fez escolhas erradas. Então, a primeira coisa é você enxergar quem você é de verdade. A segunda coisa, você precisa sentir o desconforto de ser nova, sabe? Porque na hora que você começa a mudar, o seu corpo entra em desespero. Ele quer que você volte a reclamar, a se sentir vítima, a se sentir incapaz, porque é o que ele conhece. E é nesse momento que 90% das pessoas desistem, voltam para a zona conhecida. E aí dizem assim: ah, esses negócios aí não funcionam para mim. Ah, entrei, sei lá, no Mulher Titânio e não funcionou para mim. Porque você correu, por isso que não funcionou. Tem gente que faz isso também na terapia. Começa ali, daí sente o desconforto de ser uma nova pessoa e corre. Porque não suporta o desespero que o corpo entra. Sabe? O corpo ele sempre vai te buscar, a tua mente tem um mecanismo de defesa. Então ela exige que você volte para o mesmo porque ali é mais seguro para você, porque é um lugar que você já está acostumada. Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é você precisa ensaiar a mulher que você quer ser. É por isso que eu criei a Academia Mulher Titânio, porque lá a gente ensaia, sabe, a mulher que nós queremos ser. A gente precisa desse ensaio para fazer a reprogramação da mente. Sabe, a gente não pode esperar virar essa mulher para começar a agir como ela. É o contrário. Você age como ela primeiro, sente como ela sente, pensa como ela pensa e o seu corpo depois alcança esse novo modo. Sabe? É exatamente isso que nós fazemos lá na Academia Mulher Titânio. Eu sempre falo, as pessoas acham que é um curso. Não é um curso, não é um treinamento de motivação que dura uma semana e depois você volta para a mesma vida. É um processo de reconstrução de identidade. É de dentro para fora. É para você tirar todas essas programações negativas, erradas, que te mantêm aí nessa vida que você não gosta, tirar isso de dentro para que coisas novas possam entrar. Sabe? Já teve muita maravilhosa que entrou na Academia Mulher Titânio dizendo assim, ó, eu não sei mais quem eu sou, eu me sinto perdida, eu não me reconheço mais. E hoje estão aí liderando a própria vida. Eu tenho vários exemplos, várias maravilhosas. Tem mulheres que estavam num casamento, gente, acabado, fracassado, sem alma. E hoje, algumas reconstruíram esse casamento, outras tiveram a coragem de sair com dignidade. Sabe? Mulheres que não tinham R$ 1 guardado e hoje têm o próprio negócio. E não fiz nenhuma mágica, viu? Foi porque elas se permitiram morrer para a velha versão delas. E isso, maravilhosa, ninguém faz por você. Ninguém faz por você, mas você não precisa fazer sozinha, porque é muito desafiador. Eu fiz esse caminho sozinha, sabe? A minha velha versão era uma pessoa vítima que vivia sendo ferrada pelos outros, óbvio, porque eu me colocava sempre na situação de vítima, eu era coitadinha, eu era uma fracassada. Tudo, sabe? Eu precisava de muito esforço, então eu colocava muito esforço. Quando eu chegava no topo, não ficava nem 2 segundos no topo. Tinha alguma coisa, me puxava o tapete e eu caía com a cara no chão, sabe? Então, assim, todos os pilares da minha vida eram uma bagunça. Era um fracasso,
no financeiro, um fracasso no profissional, um fracasso no relacionamento amoroso. Sabe, minhas emoções eram todas bagunçadas. Eu era a mulher que chorava dia e noite, vivia chorando, vivia com a cara inchada, vivia no sofrimento, na reclamação, na angústia. Tudo começou a se refletir no meu corpo físico, sabe? E não foi nada fácil deixar essa minha velha versão morrer. Não foi, porque foi o que eu estava acostumada uma vida toda. Era o que eu estava acostumada. Então foi muito desafiador, sabe? Mas você, maravilhosa, você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui, ó, para te dar a mão. Por isso eu criei a Academia Mulher Titânio, porque eu sei que é desafiador sozinha. Eu sei que quando a gente vai ali, né, para o desconforto de ser nova, a gente acaba não tendo ainda a força suficiente para continuar. E é por isso que a gente desiste. Eu sei que se a gente não se enxerga primeiro, nada muda. Como que você vai mudar aquilo que você não acredita que precisa mudar, aquilo que você não enxergou ainda que precisa mudar? Sabe? Não adianta você querer ficar mudando os outros, ou mudando a tua situação, mudando fora, se você não se enxergar primeiro. Se você não enxergar onde você está sendo vítima, onde você está sendo fraca, onde você está sendo mentirosa, onde você está sendo preguiçosa, onde você está sendo inconsistente. Não adianta, maravilhosa, você não ensaiar essa nova mulher. Sabe, você não trocar esses padrões de pensamentos e comportamentos. Eu sei de tudo isso, eu fiz tudo isso sozinha, sabe? E é exatamente isso que fazemos lá no Mulher Titânio, sabe? Não é mágica, é processo, demora maravilhosa. Para de acreditar no imediatismo. Para de acreditar que é uma ficha que vai virar e que tudo vai se transformar magicamente na tua frente, viu? E eu quero encerrar esse episódio com uma pergunta. E eu quero que você anote, né, a pergunta e a resposta, nem que seja aí no bloco de notas do teu celular, que é uma pergunta que eu sempre faço para mim quando tá virando o ano, sabe? E é muito poderosa, sempre me ajuda demais a realizar. Então, olha só, se daqui a um ano você continuar sendo exatamente a mesma mulher que você é hoje, pensando os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, fazendo as mesmas escolhas, onde você vai estar no final desse ano? Onde você vai estar? Vou repetir, se daqui a um ano você continuar sendo exatamente a mesma mulher que você é hoje, pensando os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, fazendo as mesmas escolhas, onde você vai estar? Pensa, maravilhosa, pensa, onde você vai estar? Você gosta de onde você vai estar? Sente a resposta no teu corpo. Que sensação que gerou aí no teu corpo? Se a resposta te assustou, então você já sabe o que você precisa fazer. E saiba que eu estou aqui, ó, de portas abertas, com a minha mão estendida, esperando você quando você decidir que essa mulher que você é hoje não vai mais te levar para onde você quer chegar. Um beijo no seu coração, maravilhosa. Uma ótima semana e até o próximo episódio.